Como já é de se esperar, logo depois de ter ficado mais um tempo a sós com a Ayaka, principalmente agora que ela tem dúvidas sobre o que sente pelo Haruto, nada melhor que o encontro para talvez resolver as coisas. A química do casal no passar desse tempo só fica cada vez melhor, onde a Ayaka pode conhecer de fato o Haruto e ver suas qualidades, enquanto ele pode ver um lado mais meigo e familiar da garota que parecia distante e fria na escola. E não só ela como a família dela está totalmente feliz em contar com os serviços da família do Haruto. Mas com certeza, o mais legal foi ver como a família da Ayaka, mesmo sendo de um patamar financeiro alto, nem sequer o discrimina por isso. E até mais, eles já estão até o apoiando. Esse futuro casal, que no atual capítulo ficou totalmente claro que só depende da Ayaka para que as coisas aconteçam, porque se depender da família dela, o Haruto já estaria fazendo parte da família deles. E que com certeza isso não vai demorar muito. Então vamos a partir daqui conferir como as coisas ficaram depois que o primeiro encontro do Haruto com a sua cliente, a Ayaka, foi marcado com também uma ajudinha da sogra, que com certeza serviu para acelerar as coisas no recente capítulo 10 do mangá Kaji Daigo no Arubatoyu Hajimetera. Então não sai daí e venha conferir como andam as coisas nessa fabulosa história mais uma vez aqui. Eu vejo pessoal de aqui novamente e sejam todos muito bem-vindos aqui ao Marathon Animes. E bem pessoal, estamos aqui de volta para mais um novo vídeo para voltarmos a falar novamente sobre Kaji Daigo, essa comédia romântica que possui um enredo bem diferente, mas também curioso, em não dar muito foco dela no início no ambiente escolar, mas sim em um ambiente mais familiar. E parece que o autor ouviu o que eu disse no vídeo anterior sobre estar dividindo um capítulo pela metade, sendo uma coisa bem ruim, e dessa vez o capítulo veio completo. E com certeza, uma das minhas personagens favoritas dessa obra é a mãe da Ayaka. Bem, não de uma forma estranha, mas sim pelo fato de ser muito mais malandra e provocar os sentimentos da filha dela. E durante o capítulo 9, uma das coisas que ajudaram a aproximar mais o Haruto da Ayaka foi mais uma vez os dois saírem para fazer compras, mesmo sendo por acaso. Mas funcionou muito bem, ainda mais com os dois ficando juntos, que é o que mais importa. E naquela ocasião, não só aconteceu dos dois marcarem o encontro no zoológico, como foi mencionado qual seria o próximo prato que o Haruto teria que fazer, preparando alguns peixes pescados pelo pai da Ayaka. E naquele mesmo dia já à tarde, o Haruto tinha acabado de chegar na casa da família Tojo, sendo recebido logo de cara pela mãe da Ayaka e pelo irmãozinho dela, e dessa vez, o pai dela também estava todo feliz pelos peixes que ele havia pescado. E o Haruto ficou impressionado com a qualidade dos peixes, enquanto o sogrão dele estava bem feliz, se gabando por ter feito um bom trabalho, enquanto o Haruto estava animado em mais uma vez surpreender em preparar mais uma bela refeição. E para começar, ele queria saber que tipo de prato ele deveria fazer para cada um deles. E enquanto isso, foi então que a Ayaka apareceu, toda nervosa, cumprimentando o Haruto, onde estava na cara que os dois estavam bem constrangidos depois do que tinha acontecido mais cedo em relação ao tal encontro. E astuta como sempre, a mãe da Ayaka percebeu na hora que tinha algo entre os dois, mas eles resolveram omitir qualquer coisa. Mais atacante como sempre, a mãe da Ayaka resolveu provocá-la um pouco, dizendo que o Haruto iria preparar uma refeição com todo o coração para ela, perguntando também que tipo de preparo de peixe ela queria. Enquanto o Haruto só seguiu o que a mãe dela havia dito, dizendo que iria fazer aquele prato com todo o coração, sendo isso o que a mãe da Ayaka queria ouvir para continuar provocando ela. Sério, isso é muito bom. Logo em seguida, o Ryota então pediu para o Haruto preparar um sashimi, e com essa sugestão, ele decidiu preparar 3 tipos de sashimi, com um bom acompanhamento, algo que agradou a mãe da Ayaka. E logo em seguida, vemos o Haruto concentrado preparando os peixes, onde o pai da Ayaka, mais uma vez, estava hipnotizado com as habilidades do Haruto, e já a mãe dela até pediu para ele a ensinar algumas coisas. E sem perder tempo, ela também perguntou se a Ayaka também não queria aprender algumas coisas com o Haruto. Mas ela então lembrou que se o futuro marido dela soubesse cozinhar igual ao Haruto, ela não precisaria se preocupar com isso. A mãe dela simplesmente disse que ela só precisava se casar com o Haruto, a deixando na hora toda sem jeito, depois de dizer isso. Mas a mãe dela só quis explicar que ela só disse que se fosse alguém como Haruto, não ele, por exemplo. E é claro que ele levou tudo isso na brincadeira, enquanto a Ayaka estava toda envergonhada com a situação. E se não bastasse isso, o pai dela também pensou o mesmo,
que se Ayaka se casasse com Haruto, ele viraria o genro dele e, consequentemente, um filho de consideração. E dessa vez não deu até para o Haruto segurar a linha em pensar nisso. Ayaka, constrangida, pediu que o pai dela parasse de imaginar essas coisas estranhas. E para completar o pacote, o irmãozinho dela perguntou direto ao Haruto se ele iria se casar com a irmã dele. Aí eu iria pedir aumento de salário na hora. Ayaka quase teve um desfalecimento ali na sala, mas o Ryota estava animado em se tornar o irmão de verdade do Haruto se ele se casasse mesmo com ela, deixando claro que ela não iria se casar com ele por ainda estar no ensino médio. Mas a mãe dela então ataca, notando que esse era o caso, ela só bastava terminar os estudos para aí sim acontecer isso. Sério, a mãe dela é ótima. Mas de volta ao quarto, Ayaka estava no limite depois de tantas insinuações da família dela sobre sua vida amorosa, e que por conta disso, ela nem pôde saborear direito a refeição que o Haruto estava fazendo. E por falar nele, Ayaka logo se recordou do passeio no zoológico com ele, imaginando que se tivesse falado aquilo antes na frente de todos na sala, com certeza a mãe dela teria provocado ela ainda mais. E já estava na cara que todos gostam do Haruto, mas o verdadeiro problema para ela era sobre o que ela de fato sente por ele. E colocando esse papo de casamento no meio disso, tudo só deixou as coisas ainda mais confusas para ela. E Ayaka então recordou daquele aluno veterano que tinha pedido em casamento na frente de todos na escola. E naquela época era uma total loucura pensar nisso, mas agora com Haruto a coisa era diferente. Tava na cara que Ayaka precisava de ajuda e ela então decidiu ligar para uma de suas amigas explicando que precisava conversar sobre algo. E ela nem precisou dizer o assunto, a tal Saki adivinhou na hora que era sobre problemas amorosos. E ela dessa vez reconheceu que era isso, e a amiga dela logo entrou em pânico por essa ser a primeira vez que ela demonstrava interesse sobre romance, afinal ela sempre teve dificuldades em interagir com garotos. Ayaka não revelou quem era tal pessoa, mas ela não tinha certeza se ele já tinha conquistado o coração dela. E por agora, não saber o que de fato sente por ele era sua maior dúvida, então por isso ela queria conversar com ela para poder tentar entender. E após compreender a situação, a amiga dela não queria falar sobre isso por celular e sim pessoalmente. Ela então marcou de se encontrar com ela no dia seguinte pelas 11 da manhã, no restaurante de sempre. E antes da Ayaka dizer algo, ela então desligou o celular. Mas o problema era que a Ayaka queria desabafar sobre isso agora com ela, tendo que esperar até o outro dia. E em resumo, só novas dúvidas estavam surgindo ainda mais em seu coração. Imagina agora que se por acaso ela conversasse com a amiga dela, ela sim poderia entender o que ela de fato está sentindo por ele, se é amor ou não. Mas claro que é amor, né? E então vamos direto para o dia seguinte, onde a Ayaka havia acabado de acordar bem cedo, mesmo não tendo conseguido dormir direito depois de tudo que tinha acontecido antes. E após descer até a cozinha, a Ayaka logo de cara encontra com sua mãe. Aproveitando, ela explica que iria se encontrar com sua amiga mais tarde. E ela então percebe que a mãe dela iria sair mais cedo e o motivo era por ela ter algumas reuniões importantes na empresa. E já que a Ayaka havia acordado cedo, as duas então foram tomar o café da manhã juntas e ela ficou impressionada com a qualidade da refeição, parecendo até ter vindo direto de um restaurante, onde a mãe dela mencionou que o Haruto havia preparado tudo isso com antecedência por conta dela ter que sair mais cedo. E após provar tudo, como desesperar, estava tudo perfeito. E em mais uma chance, a mãe dela não perdeu a oportunidade de comentar que ela estava com uma cara de boba, apaixonada. Mas diferente de antes, dessa vez, ela não quis deixar a Ayaka envergonhada, mas sim dar um conselho a ela, explicando que a juventude é só um instante em sua vida e ela passa em um piscar de olhos. Ela poderia ser cheia de alegrias, dores e dúvidas, como também descobertas, mas ainda assim era uma fase extremamente importante na vida de qualquer um. Então por isso, ela quer que a Ayaka viva ela intensamente, porque um dia isso vai se tornar um tesouro precioso para ela. Com a Ayaka percebendo que a mãe dela é bem esperta em compreender as coisas, igual a nós, né? Terminando aqui o capítulo 10 do mangá Kaji Nago no Anobatoyo Hajimetera. Pessoal, sem dúvidas, a mãe da Ayaka é muito importante para todo esse enredo e para mim, ela é uma das melhores personagens, que sempre que pode ajuda a desenrolar a relação do Haruto com a Ayaka, sendo essa ponte. E esse conselho de vida que ela contou no final foi simplesmente perfeito para encerrar o capítulo. E o autor está de parabéns. Ele não decepcionou em nenhum momento até aqui e agora que vimos
como as coisas prometem ficar bem mais intensas, Ayaka já sabe que sente algo pelo Haruto, mas ela ainda não sabe descrever se é amor ou não. Então, ela precisa de calma e alguns conselhos para entender o que ela sente. Onde a mãe dela com certeza já sabe que ela está apaixonada pelo Haruto. E isso é um fato, e só falta ela mesma perceber isso. E essa foi a parte 9 onde acabamos de conferir tudo o que rolou nesse 10º capítulo da história. Como de costume, se quiser uma parte 10 para conferirmos o que ainda vai acontecer nesse enredo, é simples. É só você digitar nos comentários número 9, ou também deixe sua opinião sobre o que você está achando da história e o que você está ansioso que aconteça logo. E lembrando que essa história está apenas no começo, ainda tem muita coisa boa vindo por aí. Então nem pense em perder, ok? E bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e desse mais um resumo sobre tudo o que aconteceu neste 10º capítulo de Kanjou Daigo, onde cada passo o faxineiro está conseguindo conquistar o coração da filha de seus patrões, sendo agora só uma questão de tempo. E se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like para dar aquela força. Se por acaso você não é inscrito aqui, é só apertar no botão inscrever para sim e fazer parte aqui de nossa comunidade. Novamente, muito obrigado a você por ter ficado aqui até o fim. Ficando por aqui e nos vemos em um próximo vídeo. Obrigado a todos, um bom feriado, um forte abraço, tamo junto, valeu, bom domingo e fui.